Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 26 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia, Luz para Todos. 17 milhões e meio de pessoas foram atendidas pelo programa em 21 anos. Desde janeiro de 2023, mais de 115 mil famílias foram beneficiadas, com destaque para as que vivem em áreas isoladas da Amazônia Legal. E a meta é continuar a expansão do programa no ano que vem. Luana Karen. A previsão do Ministério de Minas e Energia é alcançar 98 mil novas famílias, que até hoje não têm energia elétrica. E ainda impacto da queda de ponte entre Tocantins e Maranhão. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico monitora a água do rio que abastece cerca de 19 cidades da região. E informa que risco de vazamento e contaminação ao meio ambiente é mínimo. Você vai ouvir também, saiba como o Brasil recuperou o certificado de livre do sarampo. Em entrevista com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela fala ainda sobre a ampliação do Farmácia Popular. 95% dos medicamentos hoje são gratuitos no Farmácia Popular. E destaca a criação da Rede Aline, que tem como meta reduzir em 25% a mortalidade materna até 2027. Hoje, na apresentação, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta. Até 2026, o governo quer levar energia elétrica a todos os brasileiros. Para isso, conta com um programa Luz para Todos, que nos últimos 20 anos mudou a realidade de 17 milhões de pessoas que passaram a ter luz dentro de casa. O programa é considerado o maior do mundo na inclusão de comunidades ao serviço de energia. A chegada da energia elétrica na área rural de Rio Preto da Eva, município localizado a cerca de 80 quilômetros de Manaus, mudou a vida do produtor rural Daniel Silva. Lá se vão 2 décadas de transformações. Antes, a gente vivia na completa escuridão. E hoje, com a chegada do Luz para Todos os avanços, a gente pode criar a nossa galinha, a gente pode ter a produção, tanto na questão de polpas, quanto na criação de peixes, e tudo se transformou. Criado em 2003, o Luz para Todos transformou não só a vida de Daniel, mas de 17 milhões e meio de pessoas. Só entre janeiro de 2023 e novembro de 2024, mais de 115 mil novas famílias receberam o benefício, sendo 43 mil delas moradoras da Amazônia Legal. A pedagoga Thalita Costa viveu mais da metade da vida sem ter energia elétrica em casa. Ela mora na comunidade quilombola Boa Vista, no município de Oriximiná, no Pará. Em 2023, a comunidade, formada por 380 casas e 1.500 pessoas, recebeu energia elétrica. De dia, a gente não tinha energia, a gente não conseguia beber uma água gelada, a gente não conseguia lavar a roupa numa máquina. E sem contar que a gente consegue assistir uma televisão, pelo dia tem um ventilador. Então, o programa ele veio para dar uma melhor qualidade de vida. O Luz para Todos deve continuar se expandindo em 2025. A previsão do Ministério de Minas e Energia é alcançar 98 mil novas famílias, que até hoje não têm energia elétrica. O ministro Alexandre Silveira destacou que o Luz para Todos é o maior programa de inclusão energética do mundo. Deu exemplo para o mundo, com o maior programa de inclusão na energia, e eu quero até o final de 2026 a gente poder comemorar a inclusão completa e total da população brasileira na luz, que é obrigação nossa, porque luz é vida e dignidade. Nos 21 anos de Luz para Todos, cerca de 3 milhões e 700 mil famílias foram beneficiadas. Ao todo, nesse período, o programa mobilizou 26 bilhões de reais em investimentos. Reportagem Luana Karen. Entrevista. Balanço 2024. O Brasil quer reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027. Para isso, lançou o Rede Aline. Uma das inovações é a criação de um plano integrado garantindo vagas de atendimento da gestante. Esse foi um dos temas da entrevista que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, gravou com Mariana Jungmann e Luciano Seixas. Entre as conquistas do ano, ela citou ainda o aumento da vacinação e a ampliação do Farmácia Popular. Vamos acompanhar.
Ministra, por meio do Sistema Único de Saúde, a população tem acesso a 30 vacinas gratuitamente. O que o governo está fazendo para que os imunizantes cheguem àqueles que precisam? É um trabalho que passa pela conscientização, né? Com certeza é um trabalho muito intenso de comunicação, inclusive no qual trabalho como o de vocês, profissionais de comunicação e emissoras como a EBC, tem uma importância enorme. Mas nós, além das campanhas que voltaram, as campanhas gerais de publicidade em torno do tema das vacinas, do seu benefício, desde o ano passado, e essas campanhas, infelizmente, estavam ausentes, e havia, como sabemos, um discurso de negação das vacinas da ciência no governo anterior. Além disso, nós também desenvolvemos todo um trabalho regionalizado, usando as rádios, temos intensificado esse trabalho, esse processo, e um planejamento adequado a cada região do país. Uma outra medida muito importante é a vacinação nas escolas. Nem todas as vacinas podem ser aplicadas nas escolas, algumas exigem monitoramento, porque há possibilidade de reações alérgicas, né, no pequeno número de casos, mas sempre tem que ser observado. Mas nas vacinas em que é possível fazer, isso tem sido feito. Então, a vacinação nas escolas, fundamental. E com todo esse trabalho, conseguimos conquistar resultados importantes. Luciano, nós conseguimos com que o país recebesse a recertificação de país livre do sarampo. Conseguimos também aumentar das 16 vacinas do calendário infantil, 15 tiveram avanços importantes, começando em 23 e ampliando esse resultado em 24. E hoje as vacinações que protegem contra a polio alcançaram a meta na vacinação de reforço, e a polio é vista como uma ameaça, né? Não tem a circulação do vírus no país, mas a vacinação estava muito baixa, chegou a 67% de cobertura em 2022, o que é muito baixo, e agora chegamos a 100% de cobertura na dose de reforço. Também a vacina tríplice viral, que protege para sarampo, para rubéola, para cachumba também, ela apresentou esse resultado de mais de 90% de cobertura, ou seja, são resultados muito expressivos no caminho de garantir esse direito, efetivar esse direito e proteger nossas crianças e adolescentes. A senhora mencionou aí o sarampo, a poliomielite, são doenças que vinham preocupando justamente pela baixa adesão à vacinação, e essa baixa adesão tem muito a ver com fake news, com a disseminação de notícias falsas, principalmente na internet. E para combater essa desinformação, o governo criou o Saúde Consciência. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa iniciativa que ajuda a levar informação precisa e embasada em trabalhos científicos, né? Excelente pergunta, Mariana. Até, assim, para todo mundo já recebeu alguma notícia falsa, fake news, coisas terríveis, mas é bom lembrar sempre informações dizendo que a vacina de Covid pode causar câncer, ou informações negando a existência de câncer de mama. Imagine, olha só o quanto é criminoso isso, porque com essas mentiras as pessoas ficam desprotegidas de doenças. No caso, a vacina pode prevenir, como sabemos, e no caso de câncer de mama, o diagnóstico precoce é o melhor instrumento que nós temos de proteção, é ser diagnosticado logo. Então, esse tipo de desinformação, nós devemos mesmo trabalhar com a sociedade, mas as ações criminosas têm que ser denunciadas e apuradas. E o Saúde Consciência, que é uma ação conjunta do Ministério da Saúde com a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, tem por objetivo levar a informação de qualidade,
orientar as pessoas de quais são os canais realmente adequados. Nós ali reunimos muitas informações, tiramos dúvidas também. Nós não negamos de jeito nenhum que as pessoas tenham dúvidas. Dúvidas são para serem esclarecidas, e para serem esclarecidas onde existe o conhecimento científico, onde ele pode ser mobilizado, e de fato a ciência voltou ao Ministério da Saúde, nos nossos vários comitês assessores, e a própria condução da política pública aqui no Ministério. Essas dúvidas, elas podem ser tiradas onde, ministra? Na nossa própria plataforma Saúde e Consciência, há espaço para que todos aqueles que queiram interagir com o Ministério, colocar suas dúvidas, possam ter suas respostas. Ministra, ainda falando sobre proteção à saúde, no caso das gestantes e seus bebês, o Ministério lançou em setembro a Rede Aline, que passa desde o pré-natal até o cuidado com a criança, né? Como é que funciona esse programa? Então, a Rede Aline, Luciano, ela foi criada para fazer frente a um problema muito grave no Brasil, que infelizmente tem um alto índice de mortalidade materna. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde define como meta, e meta a gente sempre tem que entender, é preciso reduzir até chegar a perto de zero, não é? Mas isso não é possível num certo prazo de tempo. Então, o que se estima, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a Saúde é chegar no máximo 30 mortes por 100 mil nascidos vivos. No ano de 2022, nós tínhamos uma razão de mortalidade materna de mais de 50 por 100 mil nascidos vivos, quando falamos de Brasil. Mas nosso país é muito desigual. Se virmos alguns estados na região norte, por exemplo, vamos ter taxas, razões de quase o dobro, ou seja, 100 mortes por 100 mil nascidos vivos, por conta de fragilidades no pré-natal, na assistência, entre outros fatores que nós estudamos para poder fazer a melhor política. E também, se olharmos com um recorte étnico-racial, veremos que as mulheres pretas, e aí eu uso a classificação do censo, né, do IBGE, têm o dobro da razão de mortalidade. Então, isso mostra o peso das desigualdades sociais, né? Eu sempre digo desigualdade faz mal à saúde, desigualdade mata. É uma evidência muito clara disso. E como trabalhar, então? Então, nós construímos a Rede Aline num grande esforço de profissionais de todo o país. Também temos mantido uma boa colaboração com o Fundo de População das Nações Unidas, que tem a zero de mortalidade materna como uma das suas metas. Trabalhamos incansavelmente toda a rede do Ministério da Saúde, os institutos que nos apoiam. Aqui quero destacar o papel do Instituto Nacional da Criança e do Adolescente, da Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Fernandes Figueira, e com todo esse trabalho nós revimos o passo a passo do que pode ser feito. Então, a melhoria no pré-natal, nós incluímos novos exames, não é, além dos tradicionalmente já feitos durante o pré-natal, inclusive teste para HTLV, não é, que também é uma preocupação de saúde pública. Nós também ampliamos os recursos para os municípios realizarem esse pré-natal de forma adequada. Estamos colocando em prática uma lei que é da deputada Luísa Erundina, que é uma ação de vaga certa, ou seja, a vinculação da gestante a uma maternidade, ela não pode não ter essa referência. No programa de aceleração do crescimento, o PAC, novo PAC, nós também demos prioridade a maternidades e casas de parto normal. Também há todo um trabalho nosso para orientação
da adequação do parto, do estímulo ao parto natural. Quer dizer, é um conjunto de ações para proteger a saúde da gestante, do bebê. Há também um trabalho de identificação dos grandes problemas na hora da atenção especializada, ou seja, um trabalho já na maternidade, as causas de morte, principalmente hipertensão, hemorragias. Então, é um conjunto de ações com recursos de indução para que mude o cuidado. Isso é muito importante, garantindo desde a atenção primária até a atenção especializada, até o momento do parto e os momentos seguintes, não é o período seguinte, que também é um período de atenção. Para a gente concluir, vamos falar um pouquinho da atuação da pasta no Farmácia Popular, que atingiu em 2024 a marca de 70 milhões de pessoas atendidas, né? Quantos medicamentos já estão disponibilizados de graça para a população? Quem tem acesso a eles? Explica um pouco para a gente como é que funciona o Farmácia Popular. Obrigada, Mariana. Hoje nós temos 39 medicamentos gratuitos. É importante falar, então, de que problemas de saúde são atendidos. Então, são doenças como asma, hipertensão, anticoncepcionais também. Isso nós lançamos no 8 de março, como parte das estratégias do cuidado geral à saúde da mulher, osteoporose, também doença de Parkinson, que foi esse ano introduzido o medicamento para a doença de Parkinson, é o único medicamento registrado pela Anvisa, então isso mostra a importância dessa atualização no Farmácia Popular, glaucoma, rinite e também diabetes mellitus. Então, esse conjunto de doenças contam com medicamentos gratuitos no Farmácia Popular. Também dizer que nós ampliamos a rede, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, e que 95% dos medicamentos hoje são gratuitos no Farmácia Popular, quer dizer, 95% dos medicamentos do rol disponível na Farmácia Popular, né, naturalmente. Muito bem, nós conversamos com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Muito obrigado, ministra, por sua entrevista à Voz do Brasil. E como a ministra da Saúde ressaltou, o país vem trabalhando para aumentar a vacinação e combater doenças relacionadas à pobreza e falta de informação. Em menos de um ano, o programa Brasil Saudável já conseguiu eliminar doenças como sarampo e rubéola. Malária, hepatites virais, tuberculose são algumas das doenças que ainda afetam milhões de brasileiros. Elas são classificadas como doenças determinadas socialmente, ou seja, estão relacionadas à condição de pobreza, falta de estrutura sanitária e de informação, atingindo principalmente as populações mais vulneráveis. Para o combate dessas doenças, o governo lançou em fevereiro deste ano o programa Brasil Saudável. A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Etel Maciel, fala da importância do programa. Significa vidas que são poupadas, qualidade de vida para as pessoas, para suas famílias, uma vida mais saudável. O Brasil conquistou em novembro a certificação da Organização Pan-Americana de Saúde de país livre do sarampo, da rubéola, da síndrome da rubéola congênita e da filariose linfática, também conhecida como elefantíase. No caso do sarampo e da rubéola, a intensificação da vacinação foi essencial, como explica Éder Gatti Fernandes, diretor do Programa Nacional de Imunizações. Nós fizemos o microplanejamento em todo o país, promovemos o monitoramento de estratégias de vacinação, promovemos a vacinação escolar, fizemos a multivacinação. A meta do Brasil Saudável é eliminar as doenças socialmente determinadas como problemas de saúde pública até o ano de 2030, com narração de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes. E para ajudar na vacinação de comunidades afastadas no norte do país, o Ministério da Saúde conta com o apoio das Forças Armadas. Cerca de 1.200 indígenas e ribeirinhos foram vacinados em 20 comunidades. Em comunidades da Amazônia, onde o acesso é feito somente por barcos ou helicópteros, a Operação Gota leva vacina às populações indígenas e ribeirinhas. A parceria entre os Ministérios da Defesa e da Saúde, por meio da CESAI,
A Secretaria de Saúde Indígena imunizou cerca de 1.200 pessoas, recentemente em regiões remotas no noroeste do estado do Pará. Na operação, as Forças Armadas atuam com aeronaves e helicópteros para o transporte de imunizantes, além dos agentes de saúde. A tenente aviadora Mariana Fontes explica o trabalho dos militares. O esquadrão emprega o H-60 Lima Black Hawk, onde o acesso por terra ou meio aquático se torna impossível. E não é incomum que os pilotos se deparem com locais de pouso não preparados ou condições meteorológicas adversas, o que exige uma alta capacidade de decisão e experiência dos envolvidos. A dificuldade da operação ela é recompensada quando temos a certeza que estamos salvando vidas ao levar saúde aos brasileiros indígenas e ribeirinhos no mais longínquos rincões do país. A Operação Gota oferta imunizantes do calendário nacional de vacinação com o objetivo de controlar e eliminar doenças preveníveis. Reportagem Lani Barreto. E continuam as buscas por desaparecidos no local onde uma ponte desabou entre Tocantins e Maranhão. Hoje, mais mergulhadores e equipamentos da Marinha chegaram até lá para reforçar o trabalho. E a Agência Nacional das Águas realizou uma reunião de monitoramento da qualidade da água no local e detectou que os riscos de contaminação são mínimos. 8 mortes foram confirmadas no desabamento da ponte Juscelino Kubitschek na BR-226 entre os estados do Tocantins e do Maranhão. Entre os veículos que caíram nas águas estão 3 caminhões-tanque que transportavam 76 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de defensivos agrícolas. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico monitora a água do rio que abastece cerca de 19 cidades da região, como Imperatriz, com 200 mil habitantes. A informação é que os tanques estão intactos e o risco de vazamento e contaminação do meio ambiente é mínimo. A superintendente de fiscalização da ANA, Viviane dos Santos Brandão, explica que foram feitas simulações antes de emitir o parecer técnico da agência e que o monitoramento na região é constante. A ANA fez uma simulação de se todo esse produto tivesse sido lançado no mesmo instante do acidente no rio. Então, eles apontam que essa diluição ela já teria sido suficiente para que o valor máximo permitido, de potabilidade do Ministério da Saúde ele não seria ultrapassado. Nesta quinta-feira, representantes da ANA, de ministérios e de secretarias estaduais participaram de reunião da sala de crise montada para acompanhar os impactos do acidente. Além de atualizar o cenário, os órgãos federais estão com ações diante da possibilidade de contaminação da água. A coordenadora geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Eliane Ignotti, alerta para os sintomas caso ocorra contato com a contaminação. Náusea, vômito, diarreia, são efeitos característicos de intoxicação exógena, intoxicação aguda. Caso ocorra extravasamento do produto, são esses os sinais e sintomas que a população deverá ficar atenta. E nessa quinta-feira chegaram reforços para ampliar as buscas por desaparecidos na região da ponte. Uma equipe adicional de 18 mergulhadores da Marinha vai se juntar aos 29 profissionais que já atuavam na região. Também foram recebidas hoje mais 12 toneladas de equipamentos que serão utilizados na força-tarefa. Reportagem Pablo Mundim. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se manifestou sobre o caso da jovem baleada na véspera de Natal no Rio de Janeiro e disse que tem empenhado todos os esforços para que as responsabilidades sejam devidamente apuradas. Por meio de nota, ele afirmou que a polícia não pode combater a criminalidade cometendo crimes e as polícias federais precisam dar o exemplo às demais. O ministro disse que o ocorrido mostra a importância de uma normativa federal que padronize o uso da força pelas polícias em todo o país. Juliana Rangel estava em um veículo que foi alvo de disparos realizados por policiais rodoviários federais. Ela e a família estavam indo a uma comemoração de Natal. As regras e datas do Sistema de Seleção Unificado SISU 2025 já estão definidas. O SISU seleciona estudantes do último exame nacional do ensino médio para vagas de curso superior em universidades públicas. Em 2025, as inscrições serão no período entre 17 e 25 de janeiro e terão validade para todo o ano, conforme as vagas oferecidas pelas instituições, inclusive para a lista de espera.
Para se inscrever, é necessário que o candidato tenha ensino médio completo e participado do Enem 2024, sem ter zerado na prova de redação. Inscrições e informações no Portal Único em acessounico.mec.gov.br. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal rejeita e arquiva queixa-crime que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro apresentou contra a deputada federal Érica Hilton. Superior Tribunal de Justiça restabelece retomada da administração do Porto de Itajaí pela União. Empresa de pagamento é condenada a indenizar cliente que teve valores bloqueados após transferência. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal rejeitou e arquivou a queixa-crime que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro apresentou contra a deputada federal Érica Hilton. A decisão é do relator, ministro Luiz Fux, Fernanda Porto. A queixa-crime apresentada ao STF por Michele Bolsonaro acusava a deputada federal Érica Hilton de injúria e difamação por comentários publicados em redes sociais. O fato teria ocorrido em março de 2024, quando a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pediu R$15 mil em indenização por uma publicação da congressista no X, antigo Twitter, quando Érica Hilton se opôs à entrega do título de cidadã paulistana concedido a Michele. Na época, o ministro Luiz Fux já havia rejeitado a acusação por entender que as falas de Érica são protegidas pela imunidade parlamentar. Entendimento confirmado pela primeira turma do STF. União deve retomar a administração do Porto de Itajaí, em Santa Catarina. O presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu efeitos de liminar do TRF4, que havia prorrogado a delegação do Porto, que é um dos maiores do país. Fátima Uchoa. O fim da gestão municipalizada estava previsto para 1º de janeiro de 2025. O pedido para a prorrogação foi apresentado pelo Foro Metropolitano da Foz do Rio Itajaí-Açu. A União alegou que atualmente o Porto de Itajaí é o único do país sob a administração municipal e que a retomada pela gestão federal seria de interesse estratégico. Para o ministro Herman Benjamin, a suspensão da federalização ofenderia a discricionariedade administrativa e poderia manter a situação de crise vivida pelo Porto nos últimos anos. A decisão do STJ de autorizar a federalização vale até o julgamento de eventual apelação contra a sentença a ser proferida na ação civil pública sobre o caso. A empresa de pagamento é condenada a indenizar cliente que teve valores bloqueados após transferência. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Marcelo Della Libera. De acordo com a ação, o autor alegou que, após realizar diversas operações financeiras e transferir valores no total de mais de R$75 mil para a conta dele na plataforma da empresa, teve o acesso bloqueado sem justificativa alguma. A medida o impediu de cumprir os compromissos pessoais e comerciais. Ao analisar o caso, o juiz destacou que o Código de Defesa do Consumidor define a responsabilidade do prestador de serviços sobre qualquer dano causado ao consumidor e condenou a empresa a indenizar o cliente em R$5 mil. Mulher que sofreu aborto espontâneo e teve atendimento negado será indenizada. A decisão é da Justiça de Minas Gerais. Leandro Bezerra. De acordo com a ação, a mulher contratou um plano de saúde durante a gravidez e estava ciente da carência de 300 dias para cobertura da realização do parto. Porém, ela sofreu um aborto espontâneo e precisou de atendimento de urgência para a retirada do feto morto e curetagem, mas o plano de saúde não autorizou o procedimento. O juiz do caso entendeu que houve dano moral, porque a gestante precisou acessar o judiciário para garantir direito à saúde e à dignidade. A indenização por danos morais foi fixada em R$10 mil. O Tribunal de Justiça do Acre condenou o Estado do Acre a manter estoque e fornecimento regular dos medicamentos na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, UNACOM. Uma ação civil pública denunciou o fato do fornecimento de medicamentos da UNACOM.
Em contestação, o ente público defendeu que não houve omissão estatal e que a situação foi pontualmente solucionada. A juíza do caso afirmou que se trata de um problema crônico e há, no processo, prova documental do desabastecimento. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado analisa projeto que obriga o poder público a usar uma linguagem mais simples para o público. Aprovado projeto que qualifica o tráfico de pessoas como crime hediondo. E Tereza Cristina aposta no aumento dos preços de alimentos se o dólar continuar no mesmo patamar. Boa noite. Avança no Senado um projeto que obriga o poder público a zelar por uma linguagem mais simples e acessível. A intenção é garantir que todos possam entender documentos oficiais e assim exercer melhor a cidadania. Repórter Marcela Diniz. Se virar lei, a Política Nacional de Linguagem Simples valerá para todos os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos, ou seja, os documentos oficiais da União, de estados, de municípios e do Distrito Federal deverão ser escritos em uma linguagem clara e de fácil compreensão para todos. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que é o relator do projeto, destaca que uma linguagem simples democratiza as informações públicas. Uma comunicação simplificada elimina barreiras linguísticas e garante que pessoas com diferentes níveis de alfabetização ou com dificuldades de compreensão tenham acesso igualitário às informações públicas. Isso é especialmente importante em um país como o Brasil, onde há grande diversidade cultural e educacional. Implementar a linguagem simples nas comunicações do poder público não é só uma questão técnica, mas é também um compromisso ético e jurídico com a transparência, a equidade e o fortalecimento da democracia. A proposta é de autoria da deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e já foi aprovada pelas comissões de Comunicação e Direito Digital e de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. A próxima votação acontecerá em plenário. A pedido de urgência, portanto, o projeto poderá ser pautado no início de fevereiro, quando termina o recesso parlamentar. Vítimas de violência doméstica devem ser ouvidas previamente antes que um juiz decida suspender medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. É o que define um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A reportagem é de Paulo Barreira. O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos garante que mulheres vítimas de violência doméstica sejam ouvidas antes de decisões judiciais que possam revogar medidas protetivas de urgência. O objetivo é garantir que a proteção permaneça válida enquanto houver ameaça à integridade física, psicológica ou patrimonial da mulher, independentemente de o agressor ter sido punido ou não. Atualmente, a lei prevê que o juiz pode conceder medidas protetivas, como a proibição de contato ou a aproximação do agressor com a vítima. No entanto, a legislação não exige que a mulher seja consultada antes de o juiz decidir suspender ou revogar essas medidas. Para a autora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, é essencial que a mulher se sinta segura antes de uma decisão dessa natureza. Muitas vezes a mulher ainda se sente insegura até pelas próprias ameaças que o agressor continua fazendo. Então, nada mais justo do que ouvir a mulher, como é que ela se sente, se ela realmente considera que essa medida protetiva pode ser revogada. A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, celebrou os 200 anos do início da imigração alemã no Brasil. Ela ressaltou que, em 1824, grupos de imigrantes alemães chegavam ao país em busca de melhores condições de vida e trabalho. De acordo com a parlamentar, conhecer e respeitar a herança cultural é fundamental para o desenvolvimento de um país.
Ela ainda mencionou as contribuições vindas com os alemães para o Brasil. A grande maioria desses imigrantes trazia junto a sua bagagem a fé cristã, luterana e o modo de viver em comunidade, a valorização da educação e da música. Um projeto de lei em análise no Senado propõe a inclusão do Ligue 180 nos canais de emergência dos aparelhos celulares. A proposta também trata de punições para quem filmar pessoas em cenas sensuais ou libidinosas sem consentimento prévio. A reportagem é de Marina Dantas. O projeto aprovado pela Comissão de Comunicação e Direito Digital estabelece a obrigatoriedade da inclusão do Ligue 180, que recebe denúncias de casos de violência contra a mulher nos canais de emergência dos aparelhos celulares. A proposta também trata do registro não autorizado de intimidade, com a definição de pena de detenção por até 1 ano, mais multa, para quem registrar, fotografar ou gravar cena sensual ou libidinosa sem o consentimento prévio, em locais públicos ou privados, ainda que as vítimas usem roupas que não exponham partes íntimas do corpo. O projeto contou com o voto favorável do relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Entendemos ser importante que disposição sobre essa temática esteja expressamente prevista na lei que dispõe sobre o número telefônico para atender denúncias de violência contra a mulher, especialmente diante do atual cenário de violência contra a mulher no Brasil. A segunda medida trazida pelo PL busca garantir que atos de registro de intimidade sexual de mulheres e homens sem o seu consentimento sejam devidamente punidos. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, fez um apelo para investimentos no seu estado e criticou a revogação de licenças para exploração de recursos em áreas ambientais. O parlamentar ressaltou a importância da Zona Franca de Manaus para o estado. De acordo com ele, o Parque Industrial emprega 80 mil pessoas e, até setembro passado, havia faturado cerca de 170 bilhões de reais. Além disso, o senador criticou a distribuição de recursos da União para o estado do Amazonas. O Estado, quanto ele recebe do governo federal e quanto ele manda para o governo federal. Do Norte e do Nordeste, só o Amazonas, que manda mais de 6 bilhões e recebe um pouco menos de 4 bilhões. Com toda a exploração, com todas essas amarras ambientais que temos, a gente ainda manda mais do que recebe, graças à Zona Franca de Manaus. O tráfico de pessoas deve ser considerado crime hediondo. Projeto de lei neste sentido foi aprovado pelo Senado e seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Hoje, apenas o tráfico de crianças e adolescentes é tipificado como gravíssimo. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. A lei brasileira considera o crime de tráfico de pessoas cometido contra crianças e adolescentes hediondo. O projeto aprovado pelo Senado amplia essa definição para incluir o tráfico de qualquer pessoa nas penas mais duras previstas na Lei dos Crimes Hediondos. O autor da proposta, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, diz que a sociedade precisa dar uma resposta dura a indivíduos e organizações que se dispõem a subtrair a liberdade de alguém. E de uma forma subterrânea e pouco publicizada, eles capturam jovens, crianças, pessoas que têm fragilidade do ponto de vista econômico e social e fazem o verdadeiro tráfico da era moderna, tanto para a questão sexual, para a exploração sexual, mas até para o trabalho braçal em outros países do continente e até em outros continentes aqui na nossa realidade. Os crimes hediondos não podem ser objeto de anistia, indulto ou fiança e as penas devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado. A senadora Tereza Cristina avalia que a cotação elevada do dólar prejudica a produção de alimentos no país e pode aumentar os preços para o consumidor. Já o ministro da Agricultura destaca números positivos da economia e diz que o governo está fazendo sua parte na redução de despesas. Os detalhes na reportagem de Érica Christian. Apesar da aprovação do pacote de corte de gastos do governo, o dólar segue acima dos R$6. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, ponderou que os ganhos para os produtores brasileiros que vendem suas mercadorias no exterior são neutralizados pela importação dos insumos, como fertilizantes. Ex-ministra da Agricultura no governo Bolsonaro, ela alertou que essa variação cambial pode encarecer os preços dos alimentos e aumentar a inflação no Brasil. Se você estiver vendendo produtos
para exportação, o dólar alto é bom. Agora, em contrapartida, quem está comprando insumos, produtos importados, nós vamos estar carregando essa alta do dólar para o preço interno. Então, o dólar, neste patamar, eu acho que não é bom para ninguém. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ressaltou que o governo está de olho no preço dos alimentos e na inflação. Senador licenciado pelo PSD de Mato Grosso, que reassumiu o mandato para votar o pacote de corte de gastos, ele destacou que o dólar está valorizado em todo o mundo. Os alimentos são todos lastreados nas bolsas internacionais, portanto, com o dólar mais alto, sobe o preço dos alimentos, isso gera inflação e é por isso que estamos trabalhando para segurar essa alta desproporcional do câmbio que aconteceu no Brasil. A equipe econômica diz que no final do ano é comum a elevação do dólar, já que empresas estrangeiras remetem os lucros para os seus países. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara analisa a proposta que amplia o combate a incêndios na Amazônia. Especialistas defendem mais autonomia do Brasil dentro do grupo BRICS. Avança projeto que prevê direitos para pacientes com epidermólise bolhosa. Boa noite. Os deputados analisam proposta que estabelece direitos para pessoas com epidermólise bolhosa. A repórter Maria Neves traz mais informações sobre a doença e sobre a tramitação do projeto. Aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, projeto prevê a adoção de um cordão com corações entrelaçados como símbolo de identificação de pessoas com epidermólise bolhosa. O texto aprovado também prevê que pacientes com essa condição devem receber atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde. Como explica a autora do texto original, deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, a epidermólise bolhosa não é uma única enfermidade, mas o resultado de um grupo de doenças raras e hereditárias. A parlamentar acrescenta que a condição causa o surgimento de bolhas e feridas na pele e nas mucosas que podem aparecer de forma espontânea ou serem causadas por traumas mínimos. O projeto apresentado por Yandra Moura prevê somente a utilização do cordão de corações para identificar pacientes que vivem com a doença. A relatora, a deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, no entanto, modificou o texto para prever a garantia de uma série de direitos para a pessoa que vive com a condição ao receber atendimento pelo SUS. Pela proposta que foi aprovada, o atendimento deve ser multidisciplinar, realizado por equipe composta por médicos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. O paciente também deve poder fazer exames complementares e receber assistência farmacêutica. Na opinião de Daiane Bittencourt, a utilização do cordão de corações vai ajudar a sinalizar que a pessoa que usa o acessório pode precisar de assistência ou apoio especial. A gente está pedindo um cordão de identificação de corações entrelaçados e também a gente sugeriu que desse prioridade a essas pessoas também na questão de um atendimento mais rápido, questão também de um translado de ônibus para ter cuidado. As pessoas não sabem o que é essa doença, mas graças a Deus hoje eu acredito que a sociedade ela está mais ligada, está mais entendida dessas doenças e sabe que esse povo precisa de ajuda. A versão da proposta apresentada pela relatora determina ainda que o atendimento à pessoa com epidermólise bolhosa no Sistema Único de Saúde deve incluir a divulgação de informações e orientações abrangentes sobre a doença. Também terá de apresentar os tratamentos disponíveis. O texto propõe ainda que o Poder Executivo crie a Semana de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Epidermólise Bolhosa a ser realizada anualmente.
Segundo a autora do projeto, deputada Yandra Moura, a incidência da epidermólise bolhosa é de cerca de 20 casos por 1 milhão de nascidos vivos. Embora não existam dados sobre a incidência da doença no Brasil, a deputada afirma que a estimativa é que existam pouco mais de 1.000 pessoas diagnosticadas com a enfermidade no país. A deputada Daiane Bittencourt ressalta que a doença ganhou destaque recentemente graças ao caso de Guilherme Gandra Moura, que ficou conhecido como Menino Gui. Eleito melhor torcedor do mundo pela FIFA este ano, Gui é um menino que tem epidermólise bolhosa e ficou famoso devido a seu amor pelo Vasco. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Segurança Pública. O projeto apresentado por Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, assegura aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 144 horas mensais, com compensação pela realização de horas extras. O deputado observa que é preciso valorizar os profissionais, argumentando que não existe um Estado de Direito sem apoio à segurança pública. Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, renova seu compromisso de valorizar os agentes da segurança pública, especialmente policiais e bombeiros militares, que, segundo ela, são frequentemente negligenciados. Ela pede apoio aos colegas para impedir que qualquer projeto que prejudique o direito dos militares e suas famílias avance na Câmara. Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, defende punições mais severas para combater o avanço das facções criminosas no Brasil. O deputado é contra a progressão de regime e a audiência de custódia, por entender que esses direitos contribuem para aumentar a impunidade e a reincidência criminal. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, propõe mudança na lei para determinar que pessoas com transtornos mentais em cumprimento de pena sejam internadas compulsoriamente em instituições especializadas de saúde. O deputado explica que o projeto é uma resposta à decisão do Conselho Nacional de Justiça de fechar os hospitais de custódia e transferir internos para o SUS, colocando em risco a segurança da população. Justiça. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que a prisão do general Braga Neto, indiciado por envolvimento na tentativa de golpe de Estado, marca uma virada decisiva no enfrentamento a ataques contra a democracia. O deputado defende punições rigorosas para militares e civis que tramaram a ruptura democrática, afirmando que não haverá anistia para quem articulou a volta da ditadura no país. Política. Carol D'Artora, do PT do Paraná, registra que em 2024 destinou cerca de 60 milhões de reais em emendas para áreas essenciais, como saúde, educação e agricultura. Ela ainda cita 2 projetos de sua autoria que avançaram este ano. Um prioriza famílias com crianças menores de 7 anos no acesso à habitação e outro incentiva ações contra a violência doméstica. A deputada reafirma seu compromisso em garantir mais dignidade, justiça e bem-estar para os brasileiros. Luísa Canziani, do PSD do Paraná, agradece por 2 homenagens que recebeu no mês de dezembro. A deputada ganhou o título de Amiga da Comunidade Judaica do Brasil em reconhecimento à luta por justiça social e diálogo interreligioso e o prêmio Excelência Parlamentar por seu desempenho e trabalhos realizados na Câmara em favor do Paraná e do Brasil. Direitos Humanos. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Dayana Santos, do PCdoB Gaúcho, faz um balanço positivo dos trabalhos do colegiado em 2024. Como militante do movimento da assistência social, ela espera que o Congresso esteja cada vez mais comprometido com a construção de políticas que promovam avanços reais aos mais necessitados, sem aprofundar a desigualdade no país. Coordenadora da bancada feminina na Câmara, Benedita da Silva, do
do PT do Rio de Janeiro celebra as ações da Secretaria da Mulher em 2024. Entre as conquistas alcançadas, a deputada destaca a promoção de debates sobre a igualdade de gênero, o fortalecimento do diálogo entre Legislativo e Executivo e a colaboração da Câmara com organismos internacionais na promoção dos direitos das mulheres. Meio Ambiente. Tramita na Câmara a proposta que busca ampliar o combate a incêndios na Amazônia. A repórter Paula Moraes traz mais informações sobre o projeto. A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados vai analisar uma proposta que estabelece medidas para prevenir e combater incêndios florestais na Amazônia. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente. O texto aprovado cria a Comissão Interestadual de Combate a Incêndios Florestais na Amazônia, composta por representantes dos órgãos ambientais federais, estaduais e municipais e por especialistas na área de combate a incêndios florestais. A Comissão Interestadual deverá, entre outros pontos, coordenar as ações de prevenção e combate a incêndios florestais na Amazônia, incluindo a mobilização de recursos humanos e materiais necessários, realizar campanhas de conscientização sobre a prevenção de incêndios florestais e fiscalizar atividades que possam contribuir para o aumento de incêndios florestais, como desmatamento ilegal e queimadas não autorizadas. A comissão também poderá captar recursos e propor projetos de prevenção e combate a incêndios florestais que deverão ser encaminhados ao Fundo Amazônia, que atualmente já capta recursos de diversas fontes para combate ao desmatamento na região. A proposta também autoriza a formação de consórcios entre os estados da região amazônica para a implantação de políticas públicas em conjunto para combate às queimadas. O autor do projeto, o deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, ressaltou que os esforços atuais têm sido insuficientes para combater os incêndios. Boa parte dos incêndios florestais na Amazônia são criminosos e isso já era antecipado por órgãos do meio ambiente como o IBAMA, que já alertava ainda no ano de 2023 que não teria a capacidade técnica e operacional de conter todos os incêndios florestais no ano de 2024, alertando também que esses incêndios seriam ainda piores do que no ano de 2023. Apesar disso, o orçamento ali enviado pelo governo federal não foi suficiente, foi inclusive menor do que o ano de 2023, mostrando ali a necessidade da suplementação ou complementação dos recursos enviados ao IBAMA. Projeto que prevê medidas para prevenir e combater incêndios florestais na Amazônia, depois de passar pela Comissão da Amazônia, ainda precisará ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Economia. Joaquim Passarinho, do PL do Pará, lamenta que o pacote de ajuste fiscal do governo tenha priorizado o endurecimento de regras de acesso ao benefício de prestação continuada, em vez de focar no corte de despesas como viagens luxuosas, supersalários e redução de ministérios. Ele também critica a incoerência do governo, que se diz defensor dos trabalhadores, mas adota medidas que afetam direitos trabalhistas. Professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, chama de atitude hipócrita discursar a favor dos mais pobres, mas votar pela redução de benefícios que atendem os mais vulneráveis. O deputado observa que, para garantir recursos que ajudam aqueles que não podem se manter sozinhos, é preciso cobrar de quem ganha mais, como, por exemplo, reduzindo o lucro dos bancos, taxando as grandes fortunas e cortando os supersalários. Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, lamenta que, na aprovação do pacote de ajuste fiscal, o governo tenha incluído o corte de investimentos na formação esportiva das novas gerações. O parlamentar argumenta que o esporte é um instrumento fundamental para a inclusão social, além de afastar os jovens das drogas e de situações de risco. Doutor Jaziel, do PL do Ceará, votou contra as mudanças no benefício de prestação continuada. Segundo ele, mexer nas regras do BPC, dificultando o acesso ao benefício, é injusto porque prejudica os mais pobres. Para o congressista, tirar recursos de quem já tem pouco demonstra a falta de compromisso do governo com a proteção social. Como médica perita do INSS por 15 anos,
Doutora Mayra Pinheiro, do PL do Ceará, ressalta a importância do BPC para milhões de brasileiros vulneráveis. A deputada explica que os beneficiários são submetidos a rigorosos processos periciais para comprovar a necessidade do auxílio. Ela observa que dificultar o acesso ao benefício, além de ser uma violação de direitos adquiridos, compromete a sobrevivência de pessoas em extrema pobreza. Ao rebater as acusações de que o governo estaria promovendo cortes no benefício de prestação continuada, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirma que o reajuste real do salário mínimo promovido pela gestão atual fortaleceu os benefícios previdenciários e ampliou o poder de compra da população. A deputada argumenta que somente em 2023 foram concedidos 805 mil novos BPCs, superando o número de anos anteriores. Gleisi Hoffmann acusa a oposição de distorcer os fatos e garante que o governo mantém uma política voltada para o desenvolvimento econômico, valorização do trabalhador e proteção dos mais vulneráveis. Paulão, do PT de Alagoas, ressalta dados divulgados pelo IBGE que apontam o menor nível histórico de pobreza e de extrema pobreza no Brasil. O congressista atribui o resultado à prioridade dada pelo governo federal ao combate à fome, revertendo o desmonte de políticas sociais da gestão anterior. Ele afirma que a retomada de uma visão humanista focada na redução da desigualdade contribui para o avanço do país. Já na avaliação de Gustavo Gayer, do PL de Goiás, a economia brasileira está à beira de um colapso. O parlamentar responsabiliza a política do governo federal pela alta do dólar e da inflação, pela queda da Bolsa de Valores e pelo aumento de inadimplentes. Segundo ele, só este ano 44 mil casas foram retomadas pelos bancos por inadimplência, deixando milhares de famílias desabrigadas por não conseguirem pagar as prestações do imóvel. Mas para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apesar de enfrentar o que chama de fúria do mercado, o governo federal promoveu grandes avanços na economia. Ela destaca o crescimento do PIB em quase 4%, a queda do desemprego, os lucros de empresas públicas como o Banco do Brasil e a Petrobras e a inclusão de mais de 10 milhões de jovens que deixaram a condição de nem estuda nem trabalha. Por sua vez, Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, cobra do Executivo mais compromisso com a responsabilidade fiscal. O parlamentar sugere uma reorganização administrativa com a redução do número de ministérios e o fim das estatais, que, segundo ele, perderam sua finalidade e dão prejuízos ao país. Ele reitera que o desenvolvimento econômico só é alcançado com segurança jurídica e estabilidade política. Ao fazer um balanço do ano legislativo, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, vê a reforma tributária como um avanço, principalmente depois que o Congresso aprovou a isenção de impostos sobre os itens da cesta básica. A deputada cita ainda outras conquistas do parlamento, como a confirmação das cotas étnico-raciais e sociais em universidades e concursos públicos e o avanço da legislação no combate à violência contra a mulher. Em audiência pública realizada este mês na Câmara, os debatedores defenderam que a política externa brasileira priorize o BRICS como um instrumento para ampliar as relações comerciais sem interferências em conflitos geopolíticos. A reportagem é de Emanuele Brasil. Em debate na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, especialistas reforçaram a importância do engajamento econômico do país no BRICS, grupo formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Eles alertaram, no entanto, que o Brasil precisa ter agenda própria e evitar envolvimento ideológico com países do bloco. Durante a reunião, os participantes ressaltaram que o Brasil assume a presidência do BRICS em 2025 em contexto de acentuada divisão ideológica. De um lado estão os Estados Unidos e países alinhados ao Ocidente, e do outro, China, Irã, Rússia e países não alinhados. Diante desse cenário, eles pediram que a política externa brasileira priorize o BRICS como um instrumento para ampliar as relações comerciais, sem interferências em conflitos geopolíticos. Para o deputado general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, que solicitou o debate, o bloco deve permanecer como fórum econômico de países em desenvolvimento. O BRICS começa dessa forma,
e ainda precisa ficar dessa forma muito tempo para se consolidar. Se ele sai dessa forma para uma forma mais geopolítica, querer se posicionar politicamente, geopoliticamente, vai ser complicado. Já o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, reforçou os pontos positivos do bloco, mas ressaltou que o país precisa ter sua própria contribuição no BRICS. Então, por esse princípio de descentralização a respeito da soberania nacional de cada país, eu vejo como uma vantagem sobre as outras ordens que vieram antes. Outro ponto positivo é que ela vem com uma intenção inteiramente legítima. No momento em que o dólar se transformou numa moeda hegemônica, nós temos aí desafiantes desse lastro, com os mercados emergentes tendo suas moedas competindo por espaço nos bancos centrais do mundo. O Brasil precisa achar uma agenda. O Brasil precisa achar uma pauta própria. Precisa defender as suas instituições, os seus interesses. Para o jornalista e analista político Lucas Queiroz, o Brasil precisa dar sua própria visão dos acontecimentos dentro do BRICS. E para isso precisa criar organizações e espaços de discussão. Fazer com que os BRICS deixem de ser uma simples sigla. Construir organizações BRICS. Construir fóruns BRICS, eventos BRICS, organizações. Criar as estruturas materiais dos BRICS. Coisa que é muito avançada em outros países membros. Durante a audiência, os debatedores falaram da importância de investimentos em inovação e tecnologia, o que fortaleceria a posição brasileira dentro do BRICS. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.